Bem-vindos de volta ao Direito a Falar, esta semana dedicada aos grandes temas, aos grandes desafios da advocacia de negócios em 2015, com Fernando Antas da Cunha e Samuel Fernandes de Almeida. Fernando, voltando a este tema do futuro do setor, das mexidas no setor, acha que, como forma de reter talento e impedir decisões de advogados, de escritórios de advogados e a saída de cérebros, por assim dizer, os escritórios devem ser mais democráticos em Portugal? Com um sócio, um voto? Bom, essa é a realidade que eu tenho vivido ultimamente e parece-me que é um bom princípio desde que essa cultura tenha também subjacente uma enorme responsabilidade de quem exerce esse mesmo voto, porque existem pessoas que têm apetências completamente diferentes em termos de visão estratégica, em termos daquilo que é o governance normal de uma sociedade, de uma dimensão de uma sociedade grande em Portugal, porque atenção, as nossas sociedades grandes em Portugal são sociedades médias em muitas outras partes do mundo. Temos, para as pessoas terem noção, há sociedades de advogados com 6.000 advogados, com 7.000 advogados, e por isso quando falamos de uma sociedade ditas grandes em Portugal, de 200 advogados, é apelidada em muitos mercados como uma boutique. Isso é para nós termos a noção de que cada um tem que estar à sua dimensão. Em Espanha, por exemplo, sim, em Espanha não diria que não há sociedades, com exceção de 2 ou 3, que têm de facto um conjunto de advogados muito significativos, mas quando vamos para Nova Iorque e vamos para Londres, que são os mercados por natureza, ou para a Austrália. Sim, Espanha já é um bom exemplo. Mas já é um bom exemplo. Garrigas, tirando dentro da Europa continental, é o país com as maiores sociedades de advogados. Exatamente. Ou seja, tirando o UK. E agora, esta questão desta democracia tem para mim uma outra vertente que é importante e que tem a ver, que vai elencar um pouco com aquela questão da transparência que falávamos há pouco. Nós hoje em dia, o talento por natureza já não é um talento meramente técnico. Já não é talento da pessoa que vai chegar ao escritório, que não quer saber de rigorosamente nada ou que não tem qualquer tipo de apetência com aquilo que se passa nas firmas e que está a executar o seu trabalho jurídico. As pessoas que vão para uma sociedade de advogados vão procurar mais do que isto. E quando nós falamos disto, falamos de um estagiário, falamos de um associado júnior ou de um associado. Costuma-se dizer, e acho que há um bocadinho a tendência do mercado é essa, em que somos nós que temos que convencer, nós é que vamos ter que convencer o melhor talento de que somos a escolha certa. E eu penso que com o tempo, aquilo que é o verdadeiro talento, e atenção que o verdadeiro talento não tem que ver naturalmente com as melhores notas na universidade, normalmente essa é a métrica normal de quem não tem experiência, não temos outra. Agora, tem a ver com outro tipo de características, tem a ver com características de pessoas que por natureza não são reivindicativas no mau sentido da palavra, mas são pessoas que nunca estão satisfeitas e que querem mais e que querem participar ativamente. E para participar ativamente as pessoas têm que conhecer as realidades. E para conhecer as realidades temos que ser totalmente transparentes relativamente ao bom e relativamente ao mau dentro das sociedades. Porque os associados também não podem viver dentro de uma redoma e que de repente não sabem o que é que está a acontecer. Por isso, eu defendo pessoalmente e filo sempre, quer na minha própria sociedade, quer agora na sociedade onde estou, onde eu defendo claramente que as coisas devem ser abertas, devem ser discutidas, devem ser transparentes e só dessa maneira que conseguimos realmente ter pessoas que nos acompanham. E penso que é essa a grande forma de reter talento, porque quando as pessoas vão olhar para o lado, para a concorrência, uma das primeiras coisas que vão ver é que tipo de governance, que tipo de informação é partilhada e isso vai-lhes gerar ou segurança ou insegurança. As coisas não se vendem, uma sociedade de advogados hoje não se vende por uma brochura, vende-se por muito mais do que isso, vende-se pela sua reputação, vende-se por aquilo que os colegas de faculdade que estão numas e noutras vão partilhando sobre a liderança, sobre a forma de trabalhar no dia-a-dia. E, portanto, a retenção de talento começa muito antes do próprio associado estar dentro da nossa sociedade. Começa na faculdade, ao ouvir falar de determinado tipo de sociedades de advogados e que é naturalmente o sonho de qualquer jovem ingressar. E quanto mais democrática e transparente for a sua governação, melhor. Melhor, na minha opinião, clarissimamente. Melhor. Acha que ainda há muito por fazer nesse domínio em Portugal? É um bocadinho difícil opinar. Enfim, eu conheço algumas realidades ao longo da minha vida profissional, mas também não conheço assim tantas. Enfim, embora tenha globalmente, pelo tipo de experiência profissional que tive, já tive num escritório médio, embora ligado a uma grande instituição, já tive no meu próprio projeto, hoje sou sócio da Miranda, portanto tenho vivido várias realidades.
De qualquer forma, eu julgo que um dos grandes desafios, não é para 2015, mas é um dos grandes desafios das sociedades de advogados, nós temos, por exemplo, a advocacia em Portugal está numa fase transitória. Quando eu quero dizer isto em relação aos grandes escritórios. Porquê? Porque estamos na fase de transição de uma geração para outra e numa transição em que, em alguns casos, infelizmente, com o desaparecimento físico, mas felizmente não em todos, mas todos temos de recordar que alguns dos grandes escritórios portugueses, temos de perceber isso, nasceram de projetos individuais, com sócios fundadores, com personalidades marcantes da vida social, da vida económica, em alguns casos até da vida política portuguesa. E a nível académico também. E a nível académico também, e que aproveitaram esse crédito e esse crédito reputacional desses mesmos sócios para crescer nos anos 80 e 90 e ganharem a dimensão mais ou menos que têm hoje. Isto significa fortemente que estamos a falar, na sua generalidade, não estou a apontar a nenhum caso, estamos a falar de sociedades que ainda vivem ou viveram e têm de fazer essa transição muito do culto da personalidade e que têm de transitar do culto da personalidade para o culto da instituição. E esse é um aspecto absolutamente, a meu ver, absolutamente decisivo e um dos grandes desafios. Até porque posso dar um exemplo, é um exemplo que todos nós poderemos pensar, se calhar há 5 anos atrás, e é claro que é evidente que alguns, em termos de movimentos destes, já foram efetuados até do ponto de vista de comunicação. Há 5 anos atrás, se nós fôssemos ver, por exemplo, uma revista sobre advogados, em alguns casos fazia, ou o papel timbrado até, de um fax, aparecia o nome, sobretudo, dos sócios. Porque a advocacia em Portugal ainda é pequena e o nome do sócio é uma coisa muito importante ainda, para a retenção do cliente, para o prestígio da firma. Ainda não estamos na fase em que as firmas têm uma marca essa que é de tal forma poderosa que vale independentemente de quem integra. Se você for ver, por exemplo, uma Baker McKenzie, não está lá o papel timbrado de rigorosamente ninguém, porque a marca prevalece, como numa marca de uma grande auditora. Aquilo é um selo de qualidade. Nós ainda não estamos nessa fase de maturidade do mercado português. E isto significa que isso também suscita desafios internos do ponto de vista da estrutura, que se prende precisamente com o encontro de gerações distintas de advogados, certamente que têm uma visão também diferente da advocacia e que têm uma cultura do ponto de vista institucional que é diferente. Este cruzamento cultural sobre visões estratégicas, sobre posicionamento da firma, sobre posicionamento na profissão, na atividade, é óbvio que gera e gerará certamente movimentos de tensão internos e que obrigará a um ajustamento progressivo e eu acho que é inevitável o caminho progressivamente da maior transparência, porque isso é uma exigência de todos os mais novos. Nós vivemos com esta cultura da responsabilidade social, da questão da projeção da imagem que nós temos, a própria visão que existe com lados mais conservadores sobre, por exemplo, até a forma como interagir com a comunicação social. Hoje em dia nós temos de viver, a comunicação social vive, embora eu continue a achar que em determinados aspectos a justiça, obviamente, deve ser reservada e não é para ser discutida na praça pública, nomeadamente os casos que estão em tribunal, mas todos temos de ter a consciência que os mídias são um player, como outro qualquer, e que têm um papel, e nós temos de saber interagir, e temos de saber comunicar, e temos de saber. Portanto, há aqui um conjunto de desafios e aqui um conjunto de interações e de skills que os advogados, hoje um advogado tem de ter. Hoje um advogado, como dizia bem o Fernando, e é bom que, obviamente, os jovens advogados, eventualmente algum que tenha mais paciência para nos estar a ouvir agora em casa, é bom que tenha presente que aquilo que se pede hoje a um advogado não é apenas ser bom tecnicamente. Isso permitir-lhe, obviamente, efetuar uma carreira normal e digna, se ele for bom tecnicamente, vai executar. Mas hoje em dia os desafios da advocacia são muito diferentes. É preciso perceber os negócios dos clientes, é preciso perceber o mundo em que nós estamos, é preciso saber comunicar, é preciso saber posicionar-se, é preciso saber exatamente quais são os centros de influência e os centros de poder. Nós temos de saber um conjunto de outros skills, é preciso saber gerir. É preciso saber gerir pessoas, é preciso saber gerir, é preciso ter um mínimo de sensibilidade para gerir economicamente, para saber gerir os fundos, para saber gerir economicamente e saber quais são os desafios que se colocam a uma estrutura, porque obviamente estas estruturas, todos nós dizemos, enfim, a advocacia não é um negócio.
com certeza, na sua pureza, há aqui, aliás, é por causa disso mesmo, que obviamente nós temos um conjunto de regras deontológicas que, aliás, nos colocam alguns problemas para um tema que eu já sei que o Filipe vai querer falar. Acho que pode-se já fazer aqui a ponte, mas a multidisciplinaridade. Mas a verdade é que, independentemente, na sua pureza dos princípios, naquilo que é a verdadeira atividade de um advogado, não é um negócio puro e duro, mas a verdade é que o que está a montante desta atividade é um negócio e tem de ser gerida da forma o mais profissional possível. Se nós hoje pensarmos naquilo que é uma estrutura de uma sociedade de advogados, nós temos a estrutura toda, obviamente, dos advogados, mas depois temos na áreas de suporte, temos faturação, temos contabilidade. São maiores que muitas empresas. Diga? Algumas sociedades são maiores que muitas Sim, empresas. Sim, com certeza. Nós na Miranda nós temos mais de 300 colaboradores. Portanto. Mas agora, passando à multidisciplinaridade, antes de terminarmos, muito brevemente, o que é que acham? Faz sentido, por exemplo, que seja permitida a entrada de sócios não advogados no escritório? Eu passaria a palavra ao Fernando só por uma razão, é porque eu já tive a oportunidade de me pronunciar publicamente sobre este tema e, portanto, obviamente mantenho a minha opinião, mas já agora estou curioso para ouvir o que é que o Fernando tem para dizer sobre o assunto. Eu acho, claramente, eu tenho uma opinião que não é tanto no sentido de se pode ou não ser sócio, porque há aí uma fronteira que é a única fronteira que é discutível e que tem toda a relevância, que é a questão do sigilo profissional e, portanto, a necessidade de um não advogado não poder ter acesso a um conjunto de informação confidencial. Mas essa própria limitação está estudada noutros ordenamentos jurídicos, onde não constitui problema. Aliás, estamos já numa fase muito à frente, em que temos sociedades de advogados... Há formas, temos sociedades de advogados cotadas em bolsa. Portanto, agora, o que nós estamos a falar, não é em Portugal, naturalmente, o que eu estou a dizer é, eu penso que as coisas devem, isto conceptualmente falando, e não tendo aprofundado o estudo de uma forma muito profunda relativamente aos prós e aos contras, eu diria que há uma coisa que é certa. Nós sabemos no dia a dia que as profissões e as sociedades precisam, para prestar melhores serviços aos seus clientes, de determinado tipo de serviços. E por isso eu prefiro, conceptualmente falando, ter alguém dentro da minha própria casa, onde corresponde aos mesmos critérios de rigor, onde corresponde aos mesmos objetivos, com a necessária independência, sem, que é a grande outra questão, que é a questão dos conflitos de interesse, até que ponto é que não pode haver, tem que haver ali uma separação. Há muita matéria que teria que ser regulada e de alguma forma limitada. E há a questão da independência. E a questão da independência, mas a questão da independência já se coloca, e se nós formos ver um bocadinho aos antípodas desta discussão, coloca-se na mesmíssima situação nas sociedades de advogados. Há advogados que são entendidos como trabalhadores por conta de outra, em que não deve ser essa situação permitida, e há advogados que, por natureza, o advogado, por natureza, tem que ser independente. Por isso, eu jamais aceitaria que alguém viesse censurar, do ponto de vista da minha orientação técnica de um determinado processo, como lidar com o cliente ou com uma situação. Outra coisa completamente diferente, é um controle de qualidade, é uma questão de senioridade na aplicação de uma determinada peça ou de um determinado trabalho que está a sair para um cliente. Agora, independência, eu defender uma determinada orientação e ter alguém que me diga não vais por este lado, vais por outro, eu acho essa situação absolutamente inadmissível. E por isso, a questão da multidisciplinaridade, eu acho, pessoalmente, é a minha visão, sem prejuízo de poder estar errado e se tiver, recuo tranquilamente, mas eu acho que é inevitável. E é uma questão de tempo a acontecer. E por isso, penso que é mais fácil assumir-se e prepararmos-nos numa discussão séria, sem tabus e sem preconceitos para esta realidade, do que ela nos ser imposta e depois aí é mais complicado. Samuel, concorda? Eu, como sabe, a minha visão é porque a multidisciplinaridade nós temos misturado aqui um bocadinho os temas. Uma coisa é a participação no capital das sociedades de advogados por entidades, pessoas coletivas ou pessoas singulares que possam não ser elas próprias advogados, e outra coisa é o exercício e a criação de sociedades que possam elas próprias ter profissionais a trabalhar e oferecer um conjunto multidisciplinar. Auditores, consultores, e obviamente todos nós sabemos que é disso que nós estamos em bom rigor a falar, porque também não ignoramos obviamente o interesse que as auditoras têm, e aqui não podemos escamotear também a reação mais defensiva precisamente das sociedades de advogados, precisamente por perceberem a ameaça que representa para a visão que todos nós e o mercado tal como ele existe na presente data. E, portanto, em relação a esta matéria, eu vou continuar a ter a mesma posição. Talvez esteja de acordo com o Fernando quando ele me diz que provavelmente será uma realidade inevitável.
leve mais tempo ou menos. Nós vivemos com isso aqui ao lado, Espanha. A verdade é que, obviamente, dentro das 10 maiores sociedades de advogados espanholas estão lá as 4, as Big Four. Portanto, isso é o que é. E isso, obviamente, obrigaria a um reposicionamento e uma reconfiguração total e completa do mercado da advocacia em Portugal, por completo. Portanto, tínhamos este dado como adquirido. Agora, eu julgo que, relativamente e indo diretamente às duas questões, não vejo, enfim, obviamente tem de ser regulamentado e há diversas questões e desafios que teriam de ser, mas não vejo nenhuma obstáculo a que haja a participação no capital de entidades que não têm. Obviamente tem de haver um conjunto de regras, nomeadamente em termos de segredo profissional, mas já hoje já temos acesso de pessoas com a informação dentro das sociedades. Basta pensar num empregado Sim, forense. Que não são advogados. Não são advogados, um empregado forense é obrigado. E é obrigado, obviamente, mas aí estamos a falar, o diretor Portanto, financeiro não deixa de ser. O essencial é que haja regras que garantam essa... Certo. A questão do exercício multidisciplinar, aí é que me coloca mais reservas, por uma razão muito simples. Por uma razão, e é tão simples quanto isto, nem é por conceptual. Repare, eu do ponto de vista conceptual, sendo eu fiscalista, Vamos ter que então é muito terminar, rápido. Eu acho que coloca, ao Filipe, então dito, coloca problemas do ponto de vista deontológico e o facto de haver atividades que são regulamentadas e outras que não são difíceis de ultrapassar. E, portanto, esse é um problema, de facto, claro, em termos da defesa daquilo que é... Tem que ser assegurado. Não, uma ampla, mas teria de ser uma verdadeira e uma ampla discussão que estamos longe de a fazer em Portugal até à data. É uma boa discussão para um futuro programa. É uma boa discussão para um futuro muito obrigado programa. por terem vindo ao Direito a Falar. E nós regressamos na próxima semana com novos temas e com novos convidados.